Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube. Primeiro, mais uma vez, agradeço a confiança em meu trabalho, por ter feito a inscrição no meu canal, ter ativado as notificações, ter avisado aos amigos e aos colegas, dar um like aí para ajudar a gente, né? E aí vamos a mais um estudo, mais uma medida provisória. Estava devendo esse vídeo, eu até peço desculpas porque a ideia é eu gravar vídeo sobre tudo que vem acontecendo aí na área trabalhista, mas agora eu consegui parar um pouquinho para fazer esse vídeo sobre a medida provisória 946 de 7 de abril de 2020. Eu vou fazer uma análise parcial dessa medida provisória. Então, a medida provisória, ela extingue o fundo PIS/PASEP e traz alterações em relação ao próprio fundo de garantia. Já vou chegar lá, eu separei para trazer para vocês, mas primeiro, vamos lembrar o que é o fundo de garantia. Esse importante direito previsto constitucionalmente, lá no artigo 7º, inciso 3, o artigo 7º fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Além de outros, sendo uma cláusula geral ou um conceito legal indeterminado. E o inciso 3 fala do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Muito bem. Além disso, nós temos a Lei do Fundo de Garantia, que é a Lei 8.036, de 1990, e temos o Decreto 99684, de 1990, que é o decreto que regulamenta o Fundo de Garantia. Bom, o que é o Fundo de Garantia? Aqui eu vou separar uma obra que eu gosto muito, quem teve aula comigo sabe, uma obra do professor Maurício Godinho Delgado, ministro do TST, no curso dele, e como ele conceitua o Fundo de Garantia? Eu vou pedir a licença de ler. Aqui fala o seguinte, né? O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço consiste em recolhimentos pecuniários mensais, em conta bancária vinculada em nome do trabalhador, conforme parâmetro de cálculo estipulado legalmente, podendo ser sacado pelo obreiro em situações tipificadas pela ordem jurídica, sem prejuízo de acréscimo percentual condicionado ao tipo de rescisão de seu contrato laborativo, formando, porém, o conjunto global e indiferenciado de depósitos, um fundo social de destinação legalmente especificado. Tá aí a obra dele, é o curso, vou colocar assim, ó, de Direito do Trabalho, professor Maurício Godinho Delgado, editora LTR, edição 2019, né? Ele não soltou ainda a edição 2020, ainda mais agora, nesse momento, nem vale a pena, para essa quantidade enorme de modificações, alterações. E um outro ponto que eu quero abordar é o seguinte, né? Quando ele fala da natureza jurídica, o fundo de garantia ele traz como um fundo social com destinação variada, né? Realmente ele diz, né, que é um conjunto global indiferenciado de depósitos, um fundo social de destinação variada. Ele aborda isso, ele fala, né, que o fundo de garantia ele acaba sendo um instituto jurídico complexo de caráter multidimensional e ele separa que a execução de programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana são escopos do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia também é utilizado para a execução de programas de habitação popular, de saneamento básico e infraestrutura urbana. Então eu fiz questão de fazer essa introdução para que os vídeos tenham esse caráter didático, educacional, para que você possa utilizar o vídeo também para estudar. Bom, vamos então à nossa medida provisória. Vamos aqui ao site, eu separei para vocês, ó, a gente consegue colocar, tá aqui, medida provisória 946 de 7 de abril de 2020. E essa medida provisória, lá nós temos aqui a ementa epígrafe, né? Extingue o fundo PIS/PASEP, instituído pela Lei Complementar número 26 de 11 de setembro de 1975, transfere o seu patrimônio para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências, tá? Eu não vou falar disso aqui, ó, dessa transferência patrimonial do fundo PIS/PASEP para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Não, eu quero abordar essa parte aqui, ó, da medida provisória, que é esse capítulo 2 da autorização temporária para saques de saldos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Autorização temporária para saques de saldos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Artigo 6º, aduz o seguinte: fica disponível, para fins do disposto no inciso 16 do caput do artigo 20
da Lei 8.036 de 90, que é a Lei do Fundo de Garantia, aos titulares de conta vinculada do Fundo de Garantia, a partir, presta atenção, de 15 de junho de 2020 e até 31 de dezembro de 2020, em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia de coronavírus Covid-19, de que trata a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o saque de recursos até o limite de R$ 1.045 por trabalhador. O limite de 1.045, vocês sabem, é justamente o valor do salário mínimo nacional, tá? E o que trata, pessoal, esse artigo 20, né? Vamos lá. Então a gente tem aqui, vamos lá, nós temos o artigo 20 da Lei 8.036 de 90, vamos abordar, vamos abrir lá o artigo 20, artigo 20. E o artigo 20 diz, ele trata das hipóteses de movimentação da conta vinculada do fundo de garantia, né? A conta vinculada do trabalhador no fundo de garantia poderá ser movimentada nas seguintes hipóteses. Então veja, né? Vamos voltar aqui em mim, ó. Então isso demonstra que esse rol ele não é taxativo. Esse rol ele é meramente exemplificativo. Quer dizer, nós temos mais uma situação em que o trabalhador vai poder movimentar a sua conta vinculada do fundo de garantia, o saque do fundo de garantia, né? Vamos voltar aqui, ó. E aí você tem lá, tá mencionando o inciso 16. O que fala o inciso 16? Necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições. Você tem aqui, o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de município ou do Distrito Federal, em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo governo federal. A solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 dias após a publicação do ato de reconhecimento pelo governo federal da situação de emergência ou de estado de calamidade pública e C, o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento. Percebe? Então você tem um raciocínio que se coaduna, quer dizer, a gente já tinha uma hipótese em tese no inciso 16 do artigo 20 da Lei do Fundo de Garantia, que traz as hipóteses de movimentação da conta vinculada, e agora nós temos o exemplo prático, essa pandemia do coronavírus, do Covid-19, tá bom? Vamos voltar aqui, e aí você tem, ó, na hipótese de o titular possuir mais de uma conta vinculada, o saque de que trata o caput será feito na seguinte ordem, presta atenção: 1. Contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo, e demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver menor saldo. Então, em primeiro lugar, contas relativas a contrato extintos, menor saldo, e depois outras contas, menor saldo também. Parágrafo 2º. Não estão disponíveis para o saque de que trata o caput os valores bloqueados de acordo com o disposto no inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 20, letra D, da Lei 8.036 de 90. Vamos lá? Então a gente abre o artigo 20, letra D. O que fala o texto? Ó, vamos primeiro ler o caput. Na situação de movimentação de que trata o inciso 20 do caput do artigo 20 dessa lei, o valor do saque será determinado. Então vamos voltar lá para o artigo 20, o inciso 20. O inciso 20, ele fala do seguinte: anualmente, no mês de aniversário do trabalhador, por meio da aplicação dos valores constantes do anexo desta lei, observado o disposto no artigo 20D dessa lei. Então a gente está no 20D, que é a questão do aniversário. Parágrafo 4º, tá vendo? 20D, vamos lá, 20D, isso, parágrafo 4º, que tá falando lá, parágrafo 4º, inciso 1. O Conselho Curador poderá regulamentar o disposto no parágrafo 3º desse artigo, com vistas ao cumprimento das obrigações financeiras do seu titular, inclusive quanto ao, aí você tem lá, inciso 1, bloqueio de percentual do saldo total existente nas contas vinculadas. Então não tenho isso. Não estarão disponíveis para o saque, de que trata o caput, os valores bloqueados de acordo com o disposto no inciso 1. Quer dizer, eu só vou sacar nas hipóteses emergenciais, com base nos ditames
de toda a legislação que vem saindo à luz do coronavírus. Parágrafo terceiro. Os saques de que trata o caput serão efetuados conforme cronograma de atendimento, critérios e formas estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, que é o agente operador do Fundo de Garantia, permitido o crédito automático para a conta de depósitos de poupança de titularidade do trabalhador previamente aberta nessa instituição financeira, desde que o trabalhador não se manifeste negativamente ou o crédito em conta bancária de qualquer instituição financeira indicada pelo trabalhador, desde que seja de sua titularidade. Parágrafo 4º. O trabalhador poderá, na hipótese do crédito automático de que trata o parágrafo 3º, até 30 de agosto de 2020, solicitar o desfazimento do crédito conforme procedimento a ser definido pelo agente operador do Fundo de Garantia. E parágrafo 5º. A transferência para outra instituição financeira prevista no parágrafo 3º não poderá acarretar cobrança de tarifa pela instituição financeira. Aí você tem lá, artigo 11. Esta medida provisória entra em vigor, 1. Em 31 de maio de 2020, quanto aos artigos 9º e artigo 10, e na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos. Então, eu acabei lendo para vocês, os artigos, ou melhor dizendo, o artigo 6º da medida provisória 946, de 7 de abril de 2020. Portanto, entra em vigor na data de sua publicação. Tá bem? Pessoal, então é isso, Eu procurei nesse vídeo fazer uma análise dessa questão aí do fundo de garantia, tá? Da medida provisória que trata disso e, o mais importante, trouxe realmente uma hipótese prática de movimentação da conta vinculada do FGTS, tá bem? Obrigado pela atenção, agradeço a confiança no meu trabalho, tá inscrito no meu canal, ter ativado as notificações, ter indicado aos amigos e aos colegas e que esse canal seja uma ferramenta gratuita de veiculação de informações, tá bem? Aquele pensamento positivo, ânimo firme e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo.